Olá, meu nome é Diana Salles, sou indígena do povo Tapeba e vim apresentar o trabalho História Indígena e Epistemologia, uma análise da narrativa do povo Tapeba a partir dos ativadores de memória, tendo como orientadora a professora Cristiane de Assis Portela. Esse projeto é resultado do projeto de iniciação científica, Memórias Interculturais, Identidade, História e Tempo entre os Tapebas de Caucaia, Ceará, tendo como colaboradora a Dona Raimunda Cruz, mais conhecida como Dona Raimundinha, liderança da comunidade Lagoa dos Tapebas, a qual pertenço, sendo ela de origem Tremembé. Então, o objetivo da pesquisa é produzir documentos orais a partir das entrevistas, dando total protagonismo aos colaboradores, além de experimentar o uso metodológico de uso de fontes documentais como os ativadores de memória, com o intuito de conhecer as concepções de memória, identidade, tempo e história. Então, a pesquisa se dá a partir da composição de uma equipe intercultural, além do mapeamento de possíveis interlocutores, além de leituras e debates sobre a metodologia do campo da história oral, e além de pesquisar sobre a própria Dona Raimundinha. Então, tivemos o primeiro contato sobre a história da Dona Raimundinha na fonte do Museu da Pessoa de 2014, onde, através dessa entrevista, fizemos a transcriação e elaboração do roteiro das nossas entrevistas, que se deu de formato híbrido. E, por fim, visitamos as escolas de ensino médio e ensino fundamental da comunidade. Então, aqui está a metodologia das reuniões semanais e o roteiro das entrevistas, a elaboração através da transcriação, e aqui está o cerne da pesquisa, que é os ativadores de memória, onde utilizamos a pesquisa do Armazém Memória atrás de fontes relacionadas à historiografia tapeba, e aqui está um exemplo do ativador de memória, que eu usei nas entrevistas com a Dona Raimundinha, que é uma fonte relacionada ao recorte do Diário do Nordeste de 97, onde essa fonte mostra um ato econômico devido à morte do indígena Galdino de Jesus dos Santos, que morreu em prol da luta e demarcação das terras indígenas. Então, essa fonte também se torna super importante, porque a própria Dona Raimundinha está nesse ato econômico, onde ela lembra, né, toda a trajetória e luta dela dentro da comunidade, além de lembrar com grande carinho e admiração a figura da Dona Meire, que é a senhora que está na frente. Então, aqui está o momento onde fizemos a entrevista com a Dona Raimundinha e apresentamos os ativadores de memória, onde a plataforma TIM se tornou um instrumento bem importante dentro da nossa pesquisa, além de proporcionar uma entrevista em longa distância, ela também nos possibilitou a transcrição das entrevistas. Então, por fim, a metodologia final que utilizamos na escola de Tapebas de ensino médio, utilizamos os recortes de jornais referentes ao meu povo da década de 50 e 60, onde é o surgimento do povo tapeba, onde se questiona quem é o povo tapeba e como vivem, e esses recortes de jornais mostram algumas imagens pejorativas sobre o meu povo, como um bando de preguiçosos, sem religião, além também de apresentar uma forma de transição, né, os semi-selvagens. Então, fizemos esse debate, essa problemática junto com os estudantes, além de ter a presença da Dona Raimundinha como uma grande inspiração para demonstrar também a importância na luta e a importância também da nossa identidade. Então, ela foi uma pessoa muito importante nesse momento. Além também de apresentar as fontes relacionadas 80 e 90 sobre o reconhecimento do povo tapeba. Utilizando uma metodologia totalmente diferente com as crianças do ensino fundamental das escolas indígenas Anama Tapeba e Tapeba do Trilho, referente aos relatos que a própria Dona Raimundinha nos proporcionou durante a entrevista. Então, contamos esses relatos para as crianças e, a partir daí, as crianças faziam os desenhos sobre essas vivências da Dona Raimundinha. Então, a primeira imagem, eu estou mostrando a importância da carnaúba e falando sobre a nossa história, e a segunda é a apresentação dos desenhos das crianças da escola Anama Tapeba. Então, como resultado da pesquisa, podemos compreender que a Dona Raimundinha, apesar de ter uma etnia e origem tremembé, ela ama ser tapeba, ela tem muito orgulho da família dela ser trapemembé, união das duas etnias. Além de que ela tem essas memórias interculturais e além também de que ela proporciona uma construção de uma identidade social e cultural, onde ela traz elementos como a carnaúba, que dá origem do nosso povo, a jurema, que é uma mãe sagrada, além de trazer o toré, a musicalidade. Então, a memória também se torna importante para relembrar toda a trajetória também da Dona Raimundinha e contar para a futura geração. E a história, ela deve ser sempre falada, não se deve guardar para si, além de que a Dona Raimundinha foca que tem certas memórias que devem ficar e certas histórias devem ficar somente restritas à comunidade. Então, a Dona Raimundinha também traz uma perspectiva totalmente diferente de história e tempo ao escrever seu diário pessoal, onde ela para de escrever sua história a partir de momentos dolorosos e só volta a reescrever novamente a partir das flores do seu jardim, que são seus netos. Então, a partir daí, também tivemos um resultado de apresentar esse trabalho no Congresso Nacional de História Oral realizado nesse ano no Rio de Janeiro.
Então, podemos concluir que os ativadores de memória nos apresentou um meio eficaz de construção de saber história, então, que permitiu conhecer mais essas concepções de história, identidade e memória do povo tapeba, além de dar total protagonismo aos colaboradores, e permitir também a gente conhecer essas raízes profundas através dos relatos do nosso tronco velhos, que são as grandes sabedorias, né, grandes bibliotecas vivas, que muitas vezes a gente não pode encontrar esses conhecimentos em fontes escritas, mas através, né, da oralidade, a gente pode ter um olhar crítico e transformador a respeito de contar e escrever a nossa própria história. Desde já, muito obrigada.